capítulo é grande, tem muita coisa importante, então vamos ter que selecionar apenas algumas das coisas mais interessantes para deixar uma ideia mais ou menos clara destas coisas. Já temos lido os primeiros 2 versículos, mas vamos recomeçar no segundo. Abriu o poço do abismo e subiu fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Acho que vamos dar uma paradinha aqui e pensar nesta primeira parte. Já temos notado que esta pessoa, um falso profeta, um líder religioso depravado e desviado, ele aparece agora na 5ª trombeta e recebe a autoridade, uma chave do poço do abismo. Agora, este abismo não é o inferno, onde vão os incrédulos que morrem sem Cristo. O abismo é um lugar onde vão demônios. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo encontrou com aquele gadareno, que tinha uma legião de demônios? E aqueles demônios até pediram para o Senhor que não os mandasse para o abismo. É a mesma palavra, é o mesmo lugar. Eles bem sabiam que poderiam ser mandados para o abismo, mas não queriam. É o mesmo lugar onde Satanás vai ficar preso. Lembra de Apocalipse 20? Ele vai ficar preso no abismo durante 1000 anos. E agora esta pessoa, este falso profeta, ele recebe a chave, não do abismo, mas do poço do abismo. Do poço que dá entrada naquele abismo. E ele não perde tempo. Uma vez que ele recebe esta autoridade, ele abre o poço do abismo e sai esta fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e escureceu-se o sol e o ar. A influência que sai deste poço do abismo é uma influência tal que escurece o sol, governos, e o ar, o ambiente moral e social. Imagine como será quando o anjo tocar esta trombeta e quando esta pessoa perversa abrir. Claro que ele não vai chegar numa porta literalmente e abrir e vai sair uma fumaça, mas quando acontecer isto, que pela sua ação ele permite que esta influência maligna saia do abismo, escurecendo a mente dos governantes e escurecendo todo o ambiente moral e social da humanidade, corrompendo os costumes, destruindo as tradições, acabando com a moralidade, tirando tudo isto, deixando tudo escurecido. E não é só isto. Se fosse só isto, mas sai também daquele poço do abismo gafanhotos. Gafanhotos que têm o poder de escorpiões. Claro que não é literal. Não é um cruzamento entre gafanhoto e escorpião que produz uma criatura misteriosa. Não é isto. São figuras que o Espírito Santo está apresentando para mostrar o que há de acontecer. E para apressar mais um pouco, eu vou dizer apenas isto. Quando você lê o capítulo com atenção, à medida que você lê, à medida que você vai ver,
que estes gafanhotos são realmente demônios. Saem do abismo e são descritos aqui como gafanhotos, tendo o poder de escorpião. Mas quando eles saem do abismo, recebem certas instruções. Agora vamos ler mais um pouco para ver isto com mais clareza. Versículo 4, outra vez. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na sua testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Veja estas instruções. Saem do abismo, mas há certas restrições. Eles não podem danificar a erva, nem qualquer coisa verde. Não são gafanhotos que literalmente devorariam todas as coisas verdes pela frente. Mas estes gafanhotos iam atacar somente aos homens. Mas mesmo nisto, há mais restrições. Porque não é todo o homem que eles poderiam atingir. Somente aqueles homens que não tivessem o sinal de Deus. Lembra como notamos no capítulo 7 que Deus selou os seus servos. E notamos o significado daquele selo. Possessão, pertencem a Deus. Proteção, uma garantia, uma proteção contra os ataques do maligno. E é isto que vemos aqui. Estes gafanhotos saem para atacar os homens que habitam na terra, menos aqueles que têm o selo de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Porque há uma coisa aqui preciosa demais para nós passarmos na nossa pressa de chegar até o fim. Estes demônios saem para atacar, mas não podem tocar nenhum servo de Deus. Lembra de 1 João? O maligno não lhe toca. Sabe que naquele dia haverá um aumento tremendo de coisas demoníacas, diabólicas. Mesmo nos nossos dias estamos vendo o início disto. Ocultismo, feitiçaria, coisa de demônios. Mas sabe de uma coisa? O maligno não pode tocar, não pode possuir o corpo em que reside o Espírito Santo. Pode haver casos de pessoas possessas de demônios, mas são pessoas incrédulas. Uma pessoa salva pela graça de Deus jamais poderá ser possesso por um demônio. Ele tem o selo de Deus, porque não é só naquele dia, como notamos ontem, nós também fomos selados. E Efésios, que fala do selo que nós temos, é a mesma epístola que nos diz que lutamos contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Estes demônios, então, têm certas restrições. Atacam os homens, mas somente os homens incrédulos. E tem mais restrições. Mesmo atacando homens incrédulos, não podem matá-los. Só pode atormentá-los. E durante 5 meses, mais uma restrição. Não é para sempre. É somente por 5 meses.
se você entender isto simbolicamente, representa um prazo determinado. Mas apesar do fato que este livro está cheio de símbolos, eu acho que você pode verificar que a partir do capítulo 4, quando Deus fala de tempos, anos, meses ou dias, é literal. Pode verificar isto depois no seu estudo particular e ver se é assim. As figuras são entendidos simbolicamente. Os períodos são medidos literalmente em meses, em anos, é tempo, literal. Mas seja o que for, seja 5 meses, ou seja um símbolo, indica por um prazo limitado, estes demônios podem atacar os homens. É Deus quem impõe estas restrições. E o que eles vão fazer durante estes meses é atormentar os homens. Esta palavra atormentar merece um estudo mais cuidadoso. Ele aparece frequentemente na Bíblia. Por exemplo, no Evangelho que Mateus escreveu, ele usa esta palavra para descrever os sofrimentos físicos de uma enfermidade. Lembra-se em Mateus de um enfermo que estava atormentado com esta enfermidade. Ele usa esta palavra para descrever também a condição de um barco que estava no mar. Diz Mateus que o barco foi açoitado pelos ventos e as ondas. Açoitado é a tradução da mesma palavra que atormentar. E se você pode imaginar aquele barco jogado de um lado para o outro com aqueles ventos e aquelas ondas fortes, naquela agitação, o barquinho à mercê das ondas e ventos. A mesma palavra é usada para descrever o que os discípulos sentiram quando eles estavam numa outra tempestade, remando contra o vento e contra as ondas, pelejando para chegar no outro lado, conforme o Senhor mandou, e estavam afadigados, cansados e afadigados. É a mesma palavra, atormentado. É a mesma palavra que Pedro usou quando ele falou de Ló, que atormentava a sua alma com as coisas imundas que ele viu diariamente em Sodoma. E a palavra é usada de outras maneiras também, mas sem prolongar, podemos ajuntar somente estas. E vemos que esta palavra indica sofrimentos físicos, sofrimentos mentais, um estado de agitação que leva a fadiga e cansaço, onde não há paz, onde não há descanso, onde não há tranquilidade, uma agitação permanente com dores físicas e mentais. E estes demônios vão atormentar os homens durante 5 meses, com dores físicas, mentais, com uma agitação constante, sem descanso, cansaço, fadiga, mas sem poder descansar. Você já viu uma pessoa nestas condições? Eu tive a triste experiência de ver pessoas assim várias vezes. E é a coisa mais triste. E sabe o que vai acontecer? Estes homens vão procurar a morte, de tão desesperados que ficam, tão aflitos, tão atormentados, que vão procurar a morte.
mas este escape lhes será negado. Os demônios vão atormentar, e os homens não terão nem paz para morrer. Veja a descrição destes demônios, porque podemos aprender alguma coisa aqui também. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. A descrição continua nos versículos que seguem, mas vamos parar aqui e notar 3 coisas. A aparência desses gafanhotos, destes demônios, eram como cavalos aparelhados para a guerra. Se você pensar num símbolo assim, um cavalo aparelhado para a guerra, você vê o quadro de ferocidade, beligerância, algo feroz, disposto a atacar e brigar. E vemos em primeiro plano a ferocidade destes demônios. Nas suas cabeças algo que parecia coroas. E lembra que mencionamos as 2 palavras gregas que significam coroa? Aqui é a coroa do vencedor, não a coroa do rei, porque não eram reis. Mas mesmo na sua aparência poderia ver a sua ferocidade e poderia ver também o seu triunfo. Ferozes e arrogantes, vencendo e sabendo que estavam vencendo e atormentando com arrogância aqueles coitados que estavam no seu poder. E tinham rostos como o rosto de homem. Não vamos comentar até ler o versículo 8. Vamos ver. Versículo 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham rostos como rostos de homens, e cabelos como cabelos de mulheres. Hoje em dia isto não é uma coisa estranha. Qualquer dia da semana você poderá ver uma coisa assim, porque Deus decretou na sua palavra que o homem deve ter o cabelo curto e a irmã deve ter o cabelo crescido. Mas hoje em dia é coisa comum ver homens de cabelos compridos. Eles, de certo, acham bonito. Eu acho ridículo. Mas, em todo caso, estes demônios hão de aparecer mais ou menos assim. Mas o que isto significa? Talvez você poderá ver várias coisas nisto, mas eu vou mencionar uma coisa só. Pense em 1 Coríntios 11. O homem é a cabeça da mulher. Isto não quer dizer que ele é superior, mas que ele ocupa uma posição de liderança dada por Deus. E a irmã, a mulher, ocupa uma posição de submissão nos planos de Deus. O que vemos nestes demônios é que eles têm a aparência, o rosto de homem, mas têm o cabelo da mulher. Eles aparecem com coroas como vitoriosos, como vencedores, e o rosto de quem é o líder. Mas o cabelo indica que são submissos. Não são realmente autônomos. Se apresentam com o rosto de líder, mas estão realmente numa posição de submissão. E veremos isto mais para o fim quando vemos o seu rei.
Há outras coisas que podemos ver neste rosto e neste cabelo, mas passamos mais para frente. Depois do cabelo, ele percebeu os dentes, dentes de leão. Algo que fala de crueldade, daquele animal cruel, selvagem, que devora, que mata. E vemos mais uma vez a crueldade destas criaturas. Vamos agora para o versículo seguinte, que tem mais detalhes nesta descrição. Versículo 9: e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Couraças de ferro, a sua defesa, invulneráveis. Em nada adiantaria o homem querer combater contra estes demônios, eram invulneráveis. O homem nada podia fazer contra eles. E as suas atividades foram caracterizadas por duas coisas: movimento e barulho. Bastante movimento, as suas asas, dando-lhe movimento veloz, fácil de um lugar para outro. E o barulho das suas asas era como de muitos carros, quando muitos cavalos correm para a batalha. Agora, acho que nenhum de nós assistiu uma guerra com cavalos correndo para a batalha. Em nossos dias usam coisas diferentes, mas podemos bem imaginar. Uma multidão de cavalos, alguns deles puxando carros com soldados armados com toda aquela armadura, e aquela gritaria, e aquela confusão do encontro dos dois exércitos, e o barulho daquela guerra, e a confusão. É isto que João viu na visão. Estes demônios, o seu movimento era veloz e barulhento. As atividades dos demônios, caracterizados por agitação e barulho. Não faz lembrar um pouquinho deste século XX? O que o povo mais gosta agora é movimento e barulho. Quanto mais, melhor. E não é por acaso. Não é por acaso. É que Satanás enxerga longe. E ele está preparando o povo. Preparando a mentalidade do povo para coisas que ainda virão. Veja o que segue depois. Versículo 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Agora vem a cauda. Gafanhotos com caudas que têm o poder de escorpião. A cauda é uma figura comum na Bíblia. Não sei se você já percebeu isto, mas se quiser consultar, por exemplo, em Isaías capítulo 9, você vai ver em Isaías como ele fala da cauda, que Deus ia destruir tanto a cabeça como a cauda. E ele explicou. Ele disse: a cabeça é o governo e a cauda é o falso profeta. Deus deu a figura e Deus interpretou. E quando ele fala de falsos profetas na Bíblia, às vezes ele usa esta figura, é a cauda. E esta cauda atormentava os homens como o escorpião tormenta. E o meio com que estes demônios vão atormentar os homens durante 5 meses será exatamente através de ensinos falsos.
Já falamos que Satanás vê as coisas de longe e começa bem antes preparando o terreno. Sabe que mesmo antes do arrebatamento, mesmo no dia de hoje, podemos ver o início de tudo isto? Lembra na carta que Paulo escreveu a Timóteo? Em capítulo 4, Paulo disse a Timóteo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. É o que temos aqui no início, um homem que apostatou da fé, um falso profeta. Então diz Paulo a Timóteo, alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos, porque no dia de hoje há doutrinas de demônios, há espíritos enganadores que podem desviar muitos da fé. Não é sem razão que o Espírito Santo disse em 1 João, não acrediteis todo o Espírito, provai os Espíritos. Por quê? Paulo disse aos Coríntios, cuidado, que como Satanás enganou Eva, falando da palavra de Deus, assim ele pode seduzir vocês. E Paulo disse aos Coríntios que ele fala do Evangelho, mas é outro Evangelho. Ele fala de Jesus, mas não é o nosso Senhor. Eles operam por um Espírito, mas não é o Espírito Santo. É uma imitação diabólica das verdades da Bíblia e da obra de Deus. Paulo falou a mesma coisa aos Tessalonicenses, avisou os Efésios, e ele disse a Timóteo, da mesma maneira como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim nos últimos dias, eles vão resistir à verdade. E Janes e Jambres resistiram, sabe como? Imitando. Quando Moisés lançou a vara e virou cobra, eles lançaram as suas varas e viraram cobras. E por imitar, resistiram. E é isto que vemos hoje. A cidade de São Paulo está cheia de pessoas que se dizem evangelistas, que se dizem crentes, e estão servindo a Satanás, enganando a muitos, com um evangelho falso, oferecendo a salvação baseado em mérito próprio. A maioria dos chamados crentes de hoje baseiam a sua pregação em obras próprias. Para você ser salvo, você que tem que ser batizado, você que tem que entrar na igreja, você tem que perseverar até o fim e assim por diante. E não estão pregando o evangelho do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Mas voltemos. Veja como termina esta primeira parte. Tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolião. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Estes gafanhotos tinham sobre si um rei. É por isso que falamos que eram submissos. Tem um rei sobre eles. Mas é impressionante isto. Você lembra de Provérbios capítulo 30? Deve ser o versículo 27, que fala de gafanhotos. E diz que os gafanhotos não têm rei. Mas estes gafanhotos não são gafanhotos. Estes gafanhotos são demônios e têm sobre si um rei.
E o rei não é aquele que abriu o poço no versículo 1 para ele sair. Aquele do versículo 1 é um líder que apostatou, mas este rei é chamado de Abaddon, isto é, se você fala a língua hebraica. Mas se você não fala a língua hebraica, então pode chamá-lo de Apoleão, se falar grego. E se não falar grego, pode chamá-lo de destruidor. Porque Abaddon, em hebraico, significa Apoleão em grego e significa destruidor em português. É um destruidor. E ele é o rei destes demônios. Eu creio que podemos identificá-lo. Só pode ser Satanás. Mas se não concordar, não vamos brigar por causa disto. Pelo menos é um rei sobre estes demônios. Tem pouquinhos minutos sobrando. Vamos dar uma olhadinha agora na sexta trombeta. Versículo 13. Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. E veio uma ordem no versículo 14 para soltar os 4 anjos que estavam retidos lá no rio Eufrates. Estes anjos, se você lê cuidadosamente depois, foram preparados para este dia e hora, para este momento. Aí você vê mais uma vez, como vínhamos destacando desde o começo, que quem está em controle de tudo isto é Deus. Deus está no trono e nunca renunciou. E Ele tinha estes anjos preparados para este fim específico e estavam presos lá no rio Eufrates. Veja o que acontece quando Ele manda soltar. Versículo 15. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Depois ele vai descrevendo estes cavalos, símbolo terrível. Mas veja uma coisa só. No primeiro ano, a quinta trombeta, aqueles demônios saíram com permissão para atormentar os homens durante 5 meses, mas não podiam matá-los. Agora passou aqueles 5 meses. Cessou aquele tormento. E começa o segundo ano. E estes 4 anjos são soltos. E põem em ação um exército de 200 milhões. E matam a terça parte dos homens. Agora parem um pouquinho. Lembra? Acho que foi antes de ontem. Notamos em um daqueles juízos que Deus mandou sobre a terra, que vai mandar, que morreu uma 4ª parte da terra. Lembra como pensamos naquela ocasião da cidade de São Paulo, suponhando que tem 12 milhões de habitantes nesta cidade, morrendo a 4ª parte, morre 3 milhões de uma vez. Mas aquilo já passou. Aquilo já passou. E agora nesta trombeta, o segundo ai, vai morrer mais uma terça parte. Mais 3 milhões. Se é que desde aquele selo até aqui não morreu mais ninguém, mas com tudo o que aconteceu, a população deve ter sido muito reduzida. Mas agora mais uma terça parte. São coisas terríveis que a nossa mente não consegue imaginar isto. Lemos isto, mas são apenas palavras frias num livro que não afetam o nosso espírito. E seria bom se pudéssemos deixar isto penetrar.
Porque este livro é um livro vivo. Não é só para esclarecer o intelecto, é para mexer no nosso espírito, na nossa consciência, para sensibilizar-nos quanto a estas coisas terríveis, para que sintamos algo da compaixão de Cristo. Mesmo que estas coisas não chegaram, prevendo-as, que possamos sentir a compaixão que Cristo sentiu, porque quando Ele andou aqui na terra, Ele sabia o que viria anos depois para Jerusalém. E Ele chorou. E Ele lamentou, dizendo: Jerusalém, se tu soubesse, pelo menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, se tu soubesse. Ele chorou. Meus irmãos, será que é isto que falta nas nossas pregações hoje? Eu acredito que nas pregações que se ouvem nas casas de oração aqui em São Paulo cada domingo, que dificilmente você vai achar uma doutrina errada, cada palavra certa. Mas eu pergunto, dá para sentir a compaixão de Cristo em cada pregação? Às vezes cai uma lágrima do pregador. Você sente a urgência naquela mensagem? Se não, não podemos esperar a bênção do Senhor. O Evangelho não é uma teoria. Não é um discurso teológico. É uma mensagem de urgência, de amor, querendo livrar almas preciosas de dias terríveis que hão de vir. Querendo trazê-los a Cristo, para que possam desfrutar das alegrias e glórias do céu. O tempo foi. Mas vamos deixar o capítulo 9 e permita-me virar a folha e simplesmente ler sobre a última trombeta no capítulo 11, versículo 15. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. É melhor terminar com um versículo destes. Depois das coisas tristes das trombetas e dos selos, finalmente no capítulo 11 chegamos ao fim da grande tribulação. E ouve-se esta grande voz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E meus irmãos, estude este livro. E com a luz que este livro vai dar, contemple o futuro. Veja para onde caminha este pobre mundo. Procure sentir as tristezas, as angústias, as aflições indescritíveis que aguardam os nossos semelhantes, os nossos amigos. E olhe além disto e veja a glória do triunfo do nosso Senhor. Vamos compartilhar daquela vitória, mas vamos deixar os nossos semelhantes cair na grande tribulação? Podemos ficar indiferentes? A tarefa é grande. O tempo é pouco. E nenhum anjo vai vir para São Paulo para pregar o Evangelho. Se nós não pregamos, os paulistanos terão de sofrer. Mas nós levaremos a culpa. Que Deus abençoe a sua palavra e abençoe cada um de vocês. Amém.